Fala galera tricolor, você ligado aqui no canal do Lessa. Pessoal, eu nem ia gravar esse vídeo na verdade hoje, mas desde ontem, assistindo alguns jogos da rodada do Campeonato Brasileiro e também na Série B, eu observei a presença da torcida, né, em cada partida. E aí eu cheguei à conclusão de que eu acho que a diretoria do Fluminense deu uma leve viajada, ou uma grande viajada, ao imaginar que contra o Fortaleza, o Maracanã poderia receber 20 mil torcedores. E isso em nada, obviamente, tem a ver com a torcida do Fluminense. É uma questão de realidade do momento, né? Está ainda muito caro para ir ao estádio neste momento, tendo a obrigatoriedade de fazer o teste antígeno, né? Nem todo mundo tem essa condição. Então, deu para entender a lógica da diretoria em adquirir a opção de optar, né, por fazer o evento teste e aí exigir somente uma dose da vacina, mas tendo a obrigatoriedade também de fazer o teste antígeno para quem tem duas doses, né? Então tem os dois lados, né? Permite que quem tem uma dose só vá ao estádio, mas também obriga quem tem duas doses a fazer o teste antígeno, né? E isso acaba encarecendo. Você, por um lado, aumenta a possibilidade e, por outro, também restringe, porque acredito que muita gente que tenha, neste momento, já as duas doses da vacina, se não tivesse que fazer o teste, que pagar pelo teste, eu acredito que iria também ao estádio, que era antes o desejo do presidente Mário Bittencourt, vale ressaltar, né? Mas aí a gente observa, eu separei aqui alguns jogos, o Vasco e Cruzeiro, por exemplo, 309 pessoas em São Januário. O Vasco Goiás já deu um salto para 3.100 lá em São Januário, que foi o jogo que teve aquela aglomeração bizarra lá. Depois Botafogo e Avaí, 750 torcedores, foi o jogo que eu participei ontem, na transmissão. O jogo contra o Sampaio Correia também deu isso, um pouquinho abaixo ali de 800 torcedores. Aí pegando um exemplo aqui do Flamengo, por exemplo, Flamengo e Grêmio, pela Copa do Brasil, teve 6.600 torcedores. Um jogo que já estava praticamente definido a favor do Flamengo também. E ontem, Internacional e Grêmio, ou melhor, Atlético Mineiro e Internacional no Mineirão, um público de 7 mil e alguma coisa, pouco mais de 7 mil torcedores. Atlético líder do campeonato, né? Tudo bem que foi eliminado agora da Libertadores, mas é o time que é o grande favorito ao título neste momento. A torcida do Fortaleza que está lá em cima, né, ali no G4, compareceu no Castelão ontem para o jogo contra o Atlético Goianiense com foram 2.780 ingressos, se eu não me engano, que foram vendidos para o jogo de ontem. Então, analisando todo esse contexto, fica difícil imaginar que a gente vai ter para Fluminense e Fortaleza, pelo menos com as pessoas com quem eu tenho conversado, com os torcedores com quem eu tenho conversado até o momento, é muito difícil imaginar um público acima de 5 mil torcedores, ou entre 5 mil e 6 mil torcedores, com um pouco de otimismo. E o presidente Mário Bittencourt disse que, né, optou por abrir para um público até 20 mil torcedores para dar uma carga de 20 mil ingressos, para dar a possibilidade, a oportunidade, né, da torcida ir em número maior. Só que analisando todo o cenário e tendo em vista, né, que o clube optou pelo evento teste, justamente para ter um custo operacional também menor, tendo em vista isso, não faz muito sentido essa análise, pegando como exemplo, né, o que temos até agora em relação aos jogos. Não tivemos ainda grandes públicos. O público maior foi do Flamengo e Barcelona, pouco mais de 23 mil torcedores no Maracanã, mas se tratava de uma semifinal de Libertadores, né? O Flamengo já tem normalmente uma torcida maior, uma semifinal de Libertadores, e mesmo assim estava aberto 50% da capacidade do estádio, ou seja, era possível ter um público acima de 30 mil torcedores nesse jogo contra o Barcelona. Então, analisando isso, não faz muito sentido, né, uma carga de 20 mil ingressos para esse jogo. E aí a gente tem que, né, pesquisar e apurar melhor para saber se o custo operacional também acaba sendo elevado, se faz diferença, se você vai ter uma diferença no custo operacional fazendo um jogo para 10 mil torcedores e fazendo para 20 mil torcedores. Eu creio que sim,
né? Eu acredito que seria possível você reduzir, né, esse custo com menos pessoas envolvidas no planejamento, ali no operacional da partida. Então não faz sentido, é claro que a torcida tem tempo até lá, pode surpreender, até porque é um jogo histórico, é um jogo importantíssimo, é o primeiro, né, desde o retorno, a primeira possibilidade, a primeira chance de ver o Fred em campo depois do seu retorno ao Flu. Então é um jogo de fato muito especial, isso é inegável. Mas a questão não é se a torcida quer ou não ir ao estádio. Claro que está todo mundo louco para ir ao estádio, mas nem todo mundo tem essa condição. A gente tem que lembrar também que algumas questões desse protocolo, né, que são diretamente ligadas à Prefeitura do Rio, à Secretaria de Saúde. Né? Não é o Fluminense que determinou. Né? O Fluminense está sob esse guarda-chuva. Em outros estados já funciona diferente. A gente vai observar alguns jogos aí que serão exigidos, por exemplo, somente a segunda dose. Não vai ser necessário fazer o teste. Mas isso é uma situação específica aqui do Rio. Então o Fluminense está cumprindo esse protocolo. Tinha uma outra opção sim, que eu expliquei para vocês lá atrás, que seria para um evento maior, e aí você exigiria somente as 2 doses da vacina. Mas enfim, o presidente Mário Bittencourt explicou que dessa forma, muita gente que ainda não tem a segunda dose estaria também impossibilitado de ir ao estádio. Enfim, é uma questão de escolha neste momento, mas um jogo para uma carga de 20 mil ingressos, neste momento, não faz muito sentido pelo que a gente tem de exemplo até aqui. Mas é claro que a torcida pode surpreender e tomara que surpreenda, quem dera. Né? Se fosse um público realmente de 20 mil, seria espetacular. Mas é a realidade que a gente tem nesse momento. Infelizmente, muita gente não vai ter condição de pagar isso para ir ao estádio. Enfim, dito isto, queria também falar sobre os resultados dos jogos de ontem do Campeonato Brasileiro, que foram muito bons para o Fluminense. Tivemos ontem 4 jogos. O Atlético Goianiense bateu o Fortaleza, resultado surpreendente, 3-0 lá no Castelão. Fortaleza que é o terceiro colocado com 36 pontos, então se o Fluminense ganhar, já encosta ali no time cearense. O América Mineiro bateu o Cuiabá fora de casa por 2-0, beleza. O Bragantino empatou com o Corinthians 2-2. Né? Isso é muito bom porque o Bragantino está logo à frente ali com 34 pontos, o mesmo número de pontos que o Corinthians com 34. Então o Fluminense ganhando já passa os dois. Né? E o Inter perdeu para o líder Atlético Mineiro. O Inter está justamente ali empatado com o Fluminense, né? Só que na 7ª posição com 32 pontos. Né? O Inter, se eu não me engano, tem acho que mais saldo de gols. Enfim, o Fluminense então vencendo o jogo, vai dar um salto aí na tabela da 8ª posição, empatando com o Flamengo ali em 4º. Aí vai depender do jogo do Flamengo. O Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense hoje. Então, uma tabela excelente, resultados excelentes neste final de semana, que é um final de semana meio triste, porque não tem jogo do Fluminense, mas falta pouco, vai passar rápido agora, quarta-feira vai chegar rapidinho. Na semana passada também só teve um, enfim. É muito estranho não ter pelo menos um joguinho no final de semana, né? Vão ser mais 10 dias até o jogo contra o Fortaleza. Mas esses resultados são animadores, excelentes para o Flu. Essa possibilidade de dar esse salto na tabela, agora vai ficar com esse jogo adiado contra o Santos, que vai ser realizado no dia 27. Então é isso, galera. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, deixe aqui sua inscrição, seu like, ative o sininho, que é muito importante, tá? Sempre lembro para vocês. E repetindo, quando a gente chegar a 5K de inscritos aqui no canal, eu vou sortear uma camisa do Fluminense, a camisa verde, camisa linda. Tá aqui, ó, essa camisa aqui, tá bom? Vou sortear para vocês assim que a gente bater 5K. Beleza, galera? Então, aguardo vocês. Até a próxima. Se inscreva aí.